Eu espero que você esteja com a sua Bíblia na mão, né? Para você acompanhar a nossa leitura de hoje, que vale a pena a gente meditar na palavra do Senhor. Porque essa palavra nos traz esperança em tempos difíceis, né? E ela também nos traz alegria e a certeza da volta de Cristo, né? Da esperança de que temos de que o Senhor está conosco no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E vamos aprender um pouco mais com os personagens, principalmente hoje vamos falar de Noé, né? Um homem que foi diferencial no seu tempo e teve a oportunidade de servir a Deus e salvar a humanidade da destruição. A nossa leitura hoje é Gênesis capítulo 8, versículo 1 a 22. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. E enviou então um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. E no 1º dia do 10º mês, apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. No 1º dia do 1º mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do 2º mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os animais grandes e os animais pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os animais grandes, todos os animais pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Lendo o texto, né, a gente acompanhando essa leitura que a Eliana acabou de fazer, parece ser um acontecimento muito simples e muito rápido, né? Tá bem resumido. Mas devemos pensar que foram meses dentro de uma arca. E nesse mesmo tempo que Noé teve dentro dessa arca com sua família, e todos os animais
foram difíceis, não foram fáceis. É uma linda história e um grande desafio para Noé e sua família. Muitos de nós passamos por dificuldades e queremos ver dias melhores, mas será que estamos prontos para isso? Vejamos o que a Bíblia diz sobre Noé. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5 em diante diz: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes e os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los ter feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. No versículo 9 diz: Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro. Entre o povo de sua época, ele andava com Deus. Amigos, esse é o diferencial entre as pessoas: procurar ser justo, viver íntegro e andar com Deus. São coisas que nós podemos parar um pouquinho para pensar na nossa conduta, no nosso modo de viver. Isso não significa que ser justo, viver íntegro e andar com Deus, não vamos ter problemas na nossa vida. Mas aqui nos tranquiliza, né? É saber que Deus está conosco, cuidando de nós a cada momento. Deus avisou para Noé: vai chover, e mais, vou destruir a terra com essa chuva. Portanto, construa uma arca para você e sua família. E veio a chuva e tudo o que havia sobre a terra morreu, menos Noé, sua família e os animais que tinham entrado na arca. Mas a história não acaba aí. Imagine que durante muitos meses Noé e sua família ficaram trancados dentro desse estábulo ambulante. Com certeza o cheiro não era bom. A perspectiva de pensar o que acontecerá conosco diante desse temporal todo de chuva, vagando entre essas águas sem saber aonde ir. Nesses meses todos, começou a crescer a ansiedade e a angústia pelas más condições de higiene e a sensação que estavam passando de: e daí? Não morremos na chuva, não morremos no dilúvio, mas logo a nossa comida vai acabar, ou algo parecido. E nesse momento só resta uma coisa: ter fé. Crer que o mesmo Deus que livrou de uma situação de morte não vai desampará-lo, mesmo que a situação pareça continuar difícil. Às vezes, o livramento de Deus não se dá em condições agradáveis. Somos levados a experimentar isolamento, confinamento, desconforto. Mas acredite, um dia o sol voltará a brilhar, as águas baixarão, a porta vai se abrir para o novo mundo. Quando isso acontecer, faça como Noé, louve a Deus e dedique o seu melhor a Ele. Lembre-se que Noé, assim que saiu da arca, fez um altar. No versículo 20 diz: Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Nós somos tão ingratos muitas vezes na nossa vida, né? Passamos por certas dificuldades e quando saímos lá na frente, esquecemos de dar graças a Deus pelas condições que vivemos e que agora estamos melhor. Uma coisa que nós jamais poderemos esquecer no nosso relacionamento com Deus: as dificuldades, elas vão atingir todos nós. E eu não sei as dificuldades que você está passando agora, mas lembre-se de Noé. Em meio a uma geração perversa, pecaminosa, ele era justo, íntegro e andava com Deus. E dessa forma, meus amigos, devemos também andar nos dias de hoje. Estamos vivendo tempos difíceis aqui. Nesse século 21, nessa data que nós estamos vivendo hoje, quantas atrocidades temos acompanhado na internet, na TV, nos meios de comunicação. As pessoas estão se dedicando mais a fazer
aquilo que desagrada a Deus do que aquilo que agrada a Deus. Mas lembre-se, assim como Deus livrou Noé do dilúvio, Ele quer livrar você do inferno. Jesus já veio e morreu por mim e por você. A mensagem de salvação deve ser pregada, deve ser disseminada para o mundo afora. Noé teve a missão de salvar a humanidade, porque Deus achou nele um homem justo, um homem íntegro, e ele tinha prazer de andar com Deus. E você? Você é uma pessoa justa? Você é uma pessoa íntegra? Você tem prazer de andar com Deus? Pois Jesus está voltando, e Ele levará aqueles que têm compromisso com o seu Pai. As dificuldades estarão presentes na vida de quem quer andar com Deus. É inevitável que venha essas dificuldades. Deus não está indiferente para a situação que você está vivendo hoje. Aguarde o tempo dele e tenha fé. O resgate de Deus é o único que chega, é o único que não chega tarde demais. Ele chega no tempo certo. Nós devemos lembrar de Noé e ver quanta dificuldade ele passou. Ele poderia muito bem entrar em desespero, mas veja no versículo 3 que ele diz: as águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. Não foi um nem 2 dias. Talvez o problema que você está passando hoje seja mais ou menos aquela situação de Noé na arca. 150 dias e você olha para um lado e para o outro e não está vendo solução. Mas Deus sabe o tempo certo de agir na tua vida. Aprenda, entenda que nós devemos confiar em Deus. Fé é isso, é ter certeza de que Deus está cuidando da gente. Mesmo se a gente vê, não estamos vendo solução nenhuma, mas sabemos que Deus está presente e Deus está cuidando. Não importa as circunstâncias que vivemos hoje, quais as dificuldades que estamos passando, Deus é Deus e Ele está acima de todas as coisas, pois Ele é soberano. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus.